Olá, sejam bem-vindos ao Narrativas Fantásticas, o seu podcast dedicado a histórias do gênero fantástico, seja na literatura, cinema, quadrinhos ou TV, sempre com um foco especial na produção independente. Meu nome é Elder Maia e hoje temos no podcast um ótimo bate-papo com Everaldo Rodrigues, autor de coletâneas de contos, novelas e um romance de terror. Mas antes, peço que divulguem o podcast em suas redes sociais e que nos sigam no Facebook e Instagram. Não deixem também de assinar o podcast em sua plataforma preferida: YouTube, Castbox, Spotify, Stitcher e SoundCloud. Sem mais demora, vamos para a minha conversa com o escritor Everaldo Rodrigues. Meu amigo, antes de mais nada, boa noite, né? E quero lhe agradecer por aceitar o convite para participar aqui do podcast. Pô, eu que agradeço. Gosto muito de podcast, gosto muito de gravar, de ouvir. Então, eu sempre fico muito feliz quando alguém me convida, principalmente para falar sobre literatura, né, sobre terror. Eu gosto muito, então eu que fico agradecido aí pelo seu convite. Ah, que bom. Então vamos começar. Quando surgiu essa sua vontade de contar histórias? E a literatura sempre foi o seu foco de interesse ou você cogitou contar histórias em outras mídias? Então, de contar histórias eu gosto há muito tempo, sabe? Desde criança, assim. Eu sempre fui uma criança que gostou de história, gostou de narrativa, né? Então eu lembro. Comecei a ler bem pequeno, mas antes mesmo de começar a ler, o meu pai ele lia bastante para mim. Então eu tenho essas memórias de infância assim, de muito pequeno, eu com meu pai assim, deitado e ele lendo, tá ligado? Um livro assim para mim. Ele gostava de ler faroeste, gostava de ler essas coisas e aí eu tava do lado, sempre tava ouvindo. Então é uma coisa que sempre tá comigo há muito tempo. Lembro assim de escrever, fazer livros à mão assim para minha irmã, com historinhas infantis assim, de ficar produzindo isso e dar de presente para ela. Então, contar história eu acho que sempre esteve no meu DNA, sabe? Sim. Agora, da forma que eu faço hoje, começou em 2014, né, as publicações. Na verdade, durante toda a minha adolescência, eu sempre me dividi um pouco entre os livros e os quadrinhos, né? Eu sou muito fã de quadrinhos também, então teve uma fase em que eu queria ser quadrinista, né? Fiz parcerias assim com amigos que desenhava melhor do que eu, né? Eu era um projeto de quadrinista, fiz algumas amizades com alguns desenhistas e a gente trabalhou em roteiros tal, e que acabavam não saindo do papel, mas que acrescentavam essa experiência, né? De contar histórias. Mas no final da minha adolescência, assim, lá para os 16, 17, quando eu estava perto dos 18, eu travei contato com a obra do Stephen King, né? Eu comecei a ler Stephen King, mais especificamente com O Pistoleiro, que é o primeiro volume da Torre Negra, e deu aquele start de escrever contos, né? De escrever histórias mesmo. E foi quando eu comecei a me arriscar, né? Então, o conhecer a obra do King assim me inspirou bastante. E aí eu comecei a escrever contos de terror e não parei mais, né? E é uma coisa assim que eu guardo comigo, né? Essa experiência dos quadrinhos. Eu tenho um grande carinho ainda pelos quadrinhos, vontade de trabalhar, claro. Mas eu acabei me direcionando para a literatura mais por uma predisposição, assim, por uma paixão mesmo, né? Ah, que legal. Eu também sou muito fã de quadrinhos e gostaria também de roteirizar. A dificuldade, às vezes, é encontrar um desenhista disposto, né? A participar de um projeto, que a gente sabe que desenhar é um processo longo, né? E, assim, na base da parceria é meio complicado de conseguir, né? Eu gostava de desenhar bastante, assim, mas não tinha muito. Eu tive um amigo, o Altair Messias, que é quadrinista, inclusive ele fez a primeira capa, assim, profissional, vamos dizer assim, de um livro para mim, que foi o Passeio Noturno Volume 1. E essa parceria, né, continuou depois, então foi muito legal trabalhar com ele no livro. E ele era meu parceiro mesmo de quadrinhos, assim. A gente chegou a fazer umas primeiras páginas de uma história, assim, mas por falta de tempo, né, questão de trabalho e tal, a gente acabou não seguindo com o projeto. Mas é uma parte delicada, né, desse processo de trabalhar com quadrinhos, acertar a arte, né.
encontrar o tom, assim. E ele é um cara muito profissional e eu acho que por isso que eu ainda mantenho esse contato com ele. E às vezes ele faz capas para mim e é uma amizade muito boa. Ah, que legal. Aí você mencionou o Stephen King como grande inspiração. Além dele, tem alguns outros autores que você gosta de ler? Ah, sim, tem sim. Como inspiração, assim, é difícil fugir do Edgar Allan Poe, né? Acho que dentro do terror, assim, é um cara sem precedentes. Tive uma fase de gostar bastante do Lovecraft. Ultimamente não tenho lido tanto, assim, tenho me afastado um pouco do estilo de narrativa, mas também foi um cara que me influenciou bastante naquele começo, quando eu comecei a escrever. Eu sou muito fã do trabalho de um norte-americano que chama Cormac McCurry. Ele não escreve terror, né? Ele escreve ficção contemporânea. E ele é famoso pelo livro que chama Meridiano de Sangue. Ele também escreveu Onde os Velhos Não Têm Vez, né? Que virou um filme e tal. Então ele é um cara que escreve muito bem também. É uma das pessoas assim que tem influência para mim. E na literatura nacional tem vários, né? Que eu posso citar, assim, desde os clássicos que não dá para fugir, né? Machado de Assis, né? O Arthur de Azevedo, o Álvares de Azevedo, o pessoal das antigas mesmo, até os mais modernos, né? O Graciliano Ramos, o Érico Veríssimo, um cara que eu gosto muito também. E do pessoal de hoje, tem os que eu acabei, né? Foram influências que viraram amizades, né? Que é o César Bravo, por exemplo, o Duda Falcão, um cara que eu gosto muito também, como pessoa e como escritor. A Cláudia Lemes, que escreve bem demais, trabalha com literatura policial. Então tem muita gente assim que foi ou continua sendo uma influência para mim e, e é muito legal assim olhar e poder não só reconhecer essas influências assim, né, mas entender o papel delas no trabalho que a gente faz hoje. Sim, é muito legal que tenhamos essas referências. De uns anos para cá surgiram muitos autores, né? Para não ficarmos, digamos assim, apenas naquele circuito de autores consagrados de fora, né? É muito bom que a gente tenha gente daqui de dentro também publicando. Sim, sim, a gente tem uma cena muito rica. Tanto o pessoal que está em editora, né, um pessoal assim que já tem mais experiência contemporâneo, e um pessoal que está na internet, independente mesmo, né? A gente tem um mercado de publicação independente bem interessante aqui no Brasil, não é gigantesco, assim, não é forte, né? Mas ele tem uma tradição, tem uma raiz, assim, tem um estilo, né? As histórias que você lê do pessoal que publica independentemente, elas têm uma pegada que é difícil você encontrar em grandes editoras, assim. Então, eu gosto de fazer parte, né, dessa turma e de ver esse desenvolvimento também. Eu acho muito legal. Pelo fato de ser independente, né, você tem mais liberdade, pode tratar de Sim, temas que seriam tabus para uma editora, né, ou trabalhar com, digamos, com mais gore, com mais violência. sim. Inclusive, isso me leva à minha próxima pergunta. Você tem suas obras publicadas na Amazon e, pelo que eu vi, no Clube de Autores, né? Então, desde o começo, você fez essa opção pela autopublicação ou foi algo que decorreu do fato de não conseguir firmar parceria com uma editora? Eu acho que num primeiro momento foi mais de uma vontade assim de ser lido, né? Eu acho que todo escritor quando começa e acredita assim, né, na sua ingenuidade que tem um bom material ali, ele tem vontade de ser conhecido, né, de ser lido. Pelo menos para mim esse era um sentimento assim que que vinha e eu tinha alguns amigos assim que liam as minhas histórias. Nossa, e você escreve bem e tal e eu fui nessa, mas a gente sempre tem essa, um pouco dessa, que tem um pouco de vaidade também, né? A gente não pode negar, mas tem um pouco também desse desejo de a gente ter o trabalho reconhecido, né? Eu acho que todo mundo que trabalha com arte, que escreve, uma grande maioria, pelo menos, tem esse desejo, né? De ver outras pessoas consumindo aquilo e dando sua opinião e tal. Então, na mesma época em que eu estava começando a me inscrever com mais dedicação, foi quando a Amazon veio para o Brasil com o serviço do KDP, né, de publicação, de self-publishing. Então, foi uma coisa meio natural, assim. Eu vi outros escritores fazendo,
né? Principalmente o César Bravo. Eu acho que o César Bravo foi um grande nome assim que atraiu as pessoas do terror, né, para a Amazon, para o KDP. E lógico que a gente pensa, né, em editora, só que não demora muito para a gente entender que é um caminho bem complexo e um caminho difícil, né, chegar numa editora. Então, a Amazon ela meio que abriu essas portas assim para mim de conseguir chegar a alguns leitores, né, de conseguir me aproximar com pessoas que poderiam gostar, né, do que eu estava escrevendo. Então, foi uma coisa meio natural, assim, foi uma coisa de timing, né? Eu estava escrevendo e querendo publicar e dei sorte da Amazon estar chegando naquela época, né? Então, foi ali para idos de 2014 e tal, que eu postei meu primeiro conto na Amazon. E desde então eu tenho estado lá, porque é um lugar que atrai, né, essa liberdade de você escrever e poder publicar sem, por um lado, sem muito filtro, às vezes, né? Sem muito contato com um trabalho profissional, assim, de edição, que faz falta. Mas, com o tempo, esse trabalho foi sendo melhorado e eu fui me aproximando de pessoas que faziam esse trabalho também, né? Então, o próprio self-publishing, a própria galera independente foi se profissionalizando e foi trazendo profissionais para dentro desse mercado, né? Então, hoje a gente tem um KDP, vamos dizer assim, ou um Wattpad, o que seja, né? Uma plataforma de publicação independente em que tem um trabalho muito profissional, né? Tem muita gente envolvida e tem muitos trabalhos comprometidos, assim, não é uma coisa mais da sorte, assim, rola um amadorismo muito se a pessoa quiser, sabe? Porque tem muita gente competente já nesse meio, nesse mercado, e, e eu venho acompanhando isso há muito tempo, né? Inserido aí. Não, perfeito. Eu acho que a Amazon trouxe realmente uma grande oportunidade para muitas vozes na literatura poderem ser ouvidas, né? Sim. Essa oportunidade do contato direto com o público realmente é fundamental. Mas tem também o outro lado da moeda, né? Quais foram as dificuldades que você enfrenta como autor independente? Bom, no começo, assim, foi muito essa questão da qualidade do texto, né? Então, eu até eu comecei publicando alguns contos, tal, de terror, e, e aí eu decidi lançar um romance, né? Então, que inclusive ainda está na Amazon. O horário de verão. Isso, Horário de Verão, eu lancei ele em 2015 ou 2016, não lembro certinho, acho que foi 2015. E, assim, é um texto que eu gosto, mas é um texto antigo, né? Um texto meu, assim, do final da adolescência. Então, tem as características, assim, que talvez não sejam mais tão as características do Everaldo de hoje. Então, uma dessas coisas que rolou na época é essa questão de não ter muito filtro, assim, de você escrever o que dá na telha e revisar tal, do jeito que você pode. Às vezes você não tinha dinheiro para pagar um revisor, por exemplo, né, para pagar uma capa, então você tem que correr atrás de prejuízo, ficar montando capa tal. E isso acaba dando um ar de amadorismo que às vezes não é intencional, né? E que é o que vem melhorando, né, com os tempos, com os contatos, né, com a presença de associações, de grupos de escritores tal, que vão se ajudando, assim, vão profissionalizando a coisa, né. Então, era um grande problema para mim ter essa questão de ter profissionais trabalhando no livro, né, porque você está fazendo sozinho aquilo ali, é uma coisa que você gosta, né, daí então você escreve, revisa e tenta sorte, né, então nem sempre as coisas saem muito como planejado, sim. Às vezes você manda um livro com erro, e aí uma resenha lá aponta aquele erro, e daí você tem que tentar se explicar ou tentar corrigir, né? O fato de ser um livro digital permite essa correção, já é uma vantagem legal. Mas as dificuldades iniciais eram essas, assim, de você, às vezes, por ter o controle muito do que você está fazendo ali, às vezes você não tem muito filtro, né? Mas é uma coisa assim que vai ficando no passado, assim, à medida que a gente vai crescendo como profissional. E outras dificuldades, né, como escritor independente, é a própria palavra do escritor independente, né, que ainda bem tá mudando, né, de uns tempos para cá, essa imagem do escritor independente. Mas quando a gente começou, era uma coisa meio estigmatizada, assim, né? O escritor independente é aquele cara
E ou ninguém não que... tem, que ninguém quer ler, ou que ninguém bota muita moral porque ele não está numa editora. Ah, esse cara está publicando por conta, provavelmente o texto dele não é tão bom para estar numa editora, né? O que muitas vezes não é verdade. Então, rolava um pouco desse estigma que está mudando bastante. Eu acho que os próprios leitores estão enxergando boas histórias, ótimas histórias nesse nicho, né, de literatura independente, essa fatia do mercado, vamos dizer assim, né, uma fatia que às vezes as editoras ignoram e às vezes elas estão de olho, assim, né, então é sempre, pelo menos estavam de olho, né, antes de bater uma crise tão forte como bateu recentemente, mas os leitores ajudaram bastante a mudar essa face, né, de mostrar, olha, ali na literatura independente tem muita gente boa, tem muita gente que escreve bem, ou que às vezes só precisa de um trabalhinho de revisão tal, né? Então, tanto os escritores como o público foram evoluindo, né, juntos. Eu acho que foi uma relação muito legal que essa publicação independente permitiu, assim, pra gente, né? Sim, de fato. Eu acredito que uma das grandes dificuldades, não só para o autor independente, como inclusive para as editoras, é a divulgação das suas obras, né? Conseguir ser visto pelo público, né? Sim, Temos sim. tanta coisa, livros, quadrinhos, videogames, streaming. Como aparecer? Qual a dificuldade que você sente para conseguir divulgar suas obras e os meios que você usa? Facebook, Instagram? Sim. Hoje em dia, eu tenho uma visão completamente diferente de 2 ou 3 anos atrás, né? Então, há 3 anos a gente meio que estava entregue às redes sociais de uma forma diferente, né? Eu preciso ter uma presença constante nas redes sociais, eu preciso construir meu público aqui, eu preciso atrair, né? Porque a gente tinha um pouco desse pensamento de que é um pensamento que ainda existe, infelizmente, né? De que a gente precisa ser conhecido para que as pessoas se interessem pelas nossas histórias, né? E para as editoras até isso acontece, né? É difícil você chegar numa editora sem ter um público já pré-formado, né? Você pensa assim, toda aquela onda de livros de youtuber que teve alguns anos atrás é muito baseado nisso, né? O youtuber ele já era grande, já tinha um público, então a editora via ali um espaço para conseguir dinheiro, conseguir lucro, né? Que editoras são empresas, a gente não pode muito fantasiar desse ponto. Mas hoje a gente já tem uma noção um pouco mais diferente, assim, de construção do público atrelada à figura do autor, sim, mas sem depender muito de rede social, sabe? Eu sinto que rede social é uma coisa que a gente sempre acaba mudando para a próxima e para a próxima, né? Então, acho delicado o escritor que ele constrói sua imagem unicamente a partir de uma rede social. Mas as dificuldades, eu acho para mim, especificamente para mim, mas para muitas outras pessoas, é a questão de que para você divulgar sua obra, você tem que manjar de marketing, né? Então, puxa, a gente é só escritor, sabe? A gente gosta de sentar, escrever uma boa história tal, e pronto. Às vezes esse trabalho de você ter que fazer um marketing em cima da sua imagem, um marketing em cima da sua obra, e tentar dar motivos para o leitor se interessar por aquilo que não seja unicamente a história, é algo que ainda é uma dificuldade para mim e para muita gente, sabe? Porque demanda uma visão diferente, né, das coisas, né? O escritor ele não consegue mais ser só escritor, ele tem que dominar a rede social, tem que dominar o marketing, tem que dominar a própria imagem. Então, para mim essa é a maior dificuldade, assim, porque a gente entende que a gente precisa dessa imagem, né, para atingir leitores. Eu acho que isso meio que divide a mente do escritor, sabe? Porque o escritor ele tem o desejo apenas de ser lido, né? Lógico que tem escritores que a gente sabe que se interessam mais em vender a própria imagem do que vender o próprio livro, né? Mas é, nem todos são assim, né? A maioria dos escritores competentes que eu conheço, pelo menos, eles estão muito preocupados com a recepção do seu texto, né? Com como aquilo vai atingir o leitor, como o leitor vai reagir, né? Se o leitor vai gostar, se ele vai se entreter, se ele vai se divertir, né, com aquilo, se ele vai ficar preso, se ele não vai largar aquele livro por nada. Então, quando a gente tem que conciliar essas duas coisas, né, o escritor e o marqueteiro, aí é uma coisa complicada mesmo, que faz a gente soltar fumacinha pela cabeça, sabe?
Pronto, é legal isso que você falou, que vai na contramão desse paradigma atual de realmente construir uma base de fãs, quando o mais importante deveria ser a qualidade do texto, né? O texto atrai os É, leitores, né? E não sim, a presença nas mídias é, digitais, nas redes sociais do sim. autor. E é complicado, né? Porque a gente vive numa era digital mesmo, de relações mediadas pela tecnologia, então às vezes a gente não tem muito para onde fugir, né? Hoje em dia é meio difícil você, né, igual você falou antes, é muita coisa para você competir, né? É streaming, é YouTube, é o Spotify e videogame. Então, como você vai fazer com que as pessoas que já têm um tempo, gastam um tempão trabalhando e cuidando das famílias e tal, como que a gente vai fazer essa pessoa parar para ler, né? Que é uma coisa assim que a gente gosta tanto, né? Você gostamos, porque a gente cresceu lendo, né? Mas a gente, às vezes, a maioria das pessoas não se interessam muito por isso, né? Elas não têm essa pretensão de ler um livro atrás do outro, né? Então a gente acaba tendo que apelar para outras coisas para tentar trazer essa pessoa que gostaria de ler, mas às vezes não tem tempo, ou que se interessou pela sua história, mas não sabe como que eu vou ler, como que eu vou comprar, né? Então a gente tem que ter assim um jeitinho de tratar cada um desses leitores diferentes mas se tornou parte do ofício do escritor hoje em dia, né? É parte do ofício você não só escrever, mas também saber se relacionar, né, com o público. Sim, sim, de fato. Eu acredito que o grande meio, o grande atrativo é você produzir um material de qualidade, né? Sim, Porque isso é o que as pessoas querem. Por exemplo, isso é o que quando eu vou assistir algo que realmente me cative, uma série para mim que eu gostei muito, A Maldição da Residência Hill, que eu achei excelente. sim, sim, muito legal. Então, eu vi aquilo foi bom. Poxa, a próxima obra desse realizador, vou e cria o interesse. Então, eu acho que, acima de tudo, a qualidade, né? E Hum, também é até um pouco estranho essa questão. A gente tem que ficar mimando o potencial leitor para ele ler. É uma época meio estranha assim que a gente vive, né? Lê se achar é. legal, se não achar legal, não lê. É complicado, porque né, são os efeitos da geração que a gente vive, né, do momento que a gente vive. Se a gente for olhar, vamos pensar assim, 20 anos atrás, assim, quando não tinha essa questão, né, a gente for olhar os best-sellers dessa época, a gente vai pensar, sei lá, no Dan Brown, no Paulo Coelho, Uhum. ou nos próprios escritores que pensando em questão de mercado, né, em sucesso de venda, vamos dizer assim, era uma coisa totalmente diferente do que a gente tem hoje, né? Por mais que alguns desses best-sellers continuem produzindo e vendendo bastante, a gente vê uma guinada totalmente diferente da relação do leitor com as obras, né? Há um interesse muito grande na figura do escritor, na figura do artista, né? Então é uma coisa que tem um impacto muito grande. Vamos dar um exemplo assim, por exemplo, do Eduardo Spohr, né? Você conhece o Eduardo Spohr, provavelmente. Sim, conheço. Ele lançou, né, a Batalha do Apocalipse já tem lá os seus 20 anos, eu acho que 20 pode ser exagero, mas tem lá uns 15 anos que esse livro foi lançado. E na época não tinha a rede social não tinha uma predominância tão grande assim. E ele conseguiu um sucesso expressivo, assim, vamos dizer, né? É uma das fantasias mais vendidas do Brasil, a partir de uma fanbase de pessoas que acompanhavam o podcast do Jovem Nerd, né? Então, ele foi crescendo nessa fanbase e aí ele estourou. O livro dele vendia em catálogo da Avon, foi uma puta sacada dele. Ele conseguiu chegar assim num patamar bem interessante de vendas. Tanto é que agora ele está numa editora grande e ele não usa rede social, sabe? Porque ele não precisa. Ele tem o nome dele consolidado, saca? Uhum. Se ele, muito provavelmente, se ele fosse lançar, se ele fosse começar agora, ele ia ter que fazer o caminho totalmente oposto, né? Ele ia ter que tentar atrair esses leitores para a imagem dele e para o tema que ele escreve antes mesmo dele lançar um livro. Então, não é que seja ruim, eu não acho que seja ruim isso, mas é um trabalho que pode deixar a gente que gosta de escrever meio confuso, né? Tipo, poxa, eu tenho que vender a minha receita, entre aspas, antes de apresentar essa receita, né? Eu tenho que preparar o leitor para o que eu vou lançar
torcendo para que eu consiga captar o interesse dele antes mesmo de eu ter uma obra propriamente dita. Né? E aí depois, a partir daí, você vai construindo mais obras e vai alimentando e retroalimentando esse leitor, né? Mas o começo é sempre essa questão de você conciliar muito a sua imagem, né? Eu tenho o exemplo que eu cito, que é recente, é o da Cláudia Lemes, que recentemente ela deixou o Facebook, né? Então ela tinha assim, uma fanbase muito grande no Facebook, mas por causa de questões políticas e toda o problema do Facebook, assim, com fake news e se tornou um ambiente um pouco tóxico para ela e ela acabou decidindo sair e focar apenas no Instagram. Então ela teve que fazer toda uma transição e atrair esses seguidores que estavam no Facebook para o Instagram, né? E foi uma coisa progressiva, lenta, assim, e que ela teve que fazer, inegavelmente, né? Lógico, aliado com outras ferramentas que ela também usou, de blog, de newsletter e tal. Então, eu sinto que isso pode ser bem trabalhoso e desgastante para alguns escritores, sabe? Essa questão de você ter que ter a sua imagem vinculada o tempo inteiro, sabe? É desgastante porque a gente está preocupado, igual você falou, com a qualidade do livro, né? Com a qualidade da história que a gente está fazendo. E às vezes parece que essas coisas não se batem, sabe? Parece que são assuntos diferentes, assim, e aí o escritor reluta um pouco em abraçar esse estilo, né, de marketing, vamos dizer assim. Ah, sim, sem dizer essa questão, como você mencionou, do ambiente tóxico, que muitos dos fãs, entre aspas, às vezes querem ser o dono do autor, da atriz ou daquela Uhum. personalidade, né? É um momento muito complicado esse que a gente vive. Sim. Mas, voltando aqui um pouco para os seus contos, inicialmente você foi publicando seus contos pouco a pouco na Amazon, aí depois você os reuniu na coletânea Passeio Noturno Volume 1, retirando esses contos individuais, né? Você acha que é Sim. comercialmente mais viável vender os contos reunidos em uma coletânea do que separados? Foi esse um dos motivos? Começou como uma tentativa de apresentar, né, o meu trabalho, então eu achei que provavelmente eu ia conquistar mais leitores com um texto curto e que ele pudesse consumir isso, talvez de uma forma rápida, né? E se ele gostasse, provavelmente ele ia querer mais, né? Então, o meu primeiro pensamento não foi esse. Eu vou lançar um conto aqui, se a recepção for legal, eu vou lançando e vamos ver no que dá, né? E aí depois eu pensei que seria uma boa ideia reunir esses contos, né? Então, no primeiro eu nem tinha muito esse projeto de reunir. O primeiro foi bem uma experiência mesmo. Eu vou soltar aqui e vou ver o que vai dar, né? Mas é difícil dizer qual estratégia é melhor, porque varia muito. São apostas, sabe? Sim. Conheço amigos que eles lançaram antologias logo de cara, né? Com coletâneas com vários contos, ou romances já logo de cara, romances com 200, 300 páginas, e que deu certo, sabe? Então, a gente volta muito para o que você falou lá, da questão da qualidade do texto, né? O leitor, hoje em dia, ele está muito atento com a qualidade do texto, com a qualidade da história, e eu acho que ele sabe reconhecer isso, assim, né? Então, a gente tem um público leitor de nicho, né? Esse pessoal que gosta de terror, eles estão sempre acompanhando, eles estão sempre por dentro, né? Então, a gente consegue acompanhar as reações deles e muitas vezes trabalhar dentro daquela expectativa, né? Dentro daquela percepção que eles têm do gênero. Mas não sei se tem muito a ver com estratégia. Eu acho que é muito de feeling, assim. Você sente, sabe? Às vezes o que seu público está querendo, o que as pessoas estão querendo ler, né? Então, eu lembro que antes de lançar o Capeta Caolho, tinha muito essa vibe de que tá, o que vai ser o próximo monstro que vai é, atrair a atenção dos fãs de terror, né? E aí foi meio que uma aposta mesmo do lobisomem, de tentar fazer alguma coisa sobre lobisomem. E na época saiu bastante coisa de lobisomem também, depois, ao mesmo tempo, né? Então, não foi uma super onda, né? Como a onda de vampiros há um tempo atrás, mas a gente vai sentindo assim o feeling dos leitores, né? Às vezes não precisa ser uma coisa, uma explosão de sucesso assim, para que a gente tenha sucesso com os nossos leitores, sabe? É uma coisa bem relativa assim.
Ah, entendi. É interessante essa questão que você mencionou, não havia pensado nisso. A questão de explorar um nicho específico, né? Como é o do lobisomem, que é algo que realmente nós tivemos muita coisa de vampiros, de lobisomens alguma, né? Mas Uhum. nem tanto como poderíamos ter tido. Agora, analisando suas obras, eu vi que você, geralmente você faz a capa, a diagramação e a revisão dos seus livros, né? Sim. Você trabalha com isso profissionalmente, porque eu particularmente achei que a revisão muito boa, ou faz apenas em suas obras? Eu passei a trabalhar profissionalmente há uns 3 anos, mais ou menos, né? Então, começou como uma necessidade, né, de revisar os meus livros, porque não tinha grana para pagar. Então, eu pensei assim, se eu for revisar, eu tenho que fazer isso com o máximo de cuidado e de profissionalismo que eu puder, né? Então, eu comecei a correr atrás de cursos. Então, fiz curso de redação e revisão, gramatical, paguei pelo curso, sabe? Tentei assim buscar uma profissionalização que permitisse não só trabalhar nos meus, mas também me inserir no mercado de outra forma, né? Como alguém que faça parte da cadeia do livro. E aí desde então eu tenho assim trabalhado profissionalmente como revisor diagramador. Fiz isso em algumas obras, tanto em e-book quanto físico. Mas no último ano eu tenho evitado pegar trabalhos novos por causa da faculdade, sabe? Sim. Que está sendo meio difícil conciliar as duas coisas, mas foi uma profissionalização que meio que foi juntar a fome com a vontade de comer, sabe? Uma necessidade. Uma coisa levou a outra, assim, e aí eu acabei me inserindo no mercado de duas maneiras, né? Tanto como escritor como um profissional da cadeia do livro, ainda que ultimamente não tenha tanta presença nessa parte mais, né? Ah, isso é bom, não quer dizer que mais para frente não possa retornar, né? Sim, sim. Uma forma, inclusive, de manter contato com outros autores, conhecer gente nova, né? Se inserir, como você falou. É uma forma ótima, inclusive, de conhecer novas pessoas, de construir relações, assim mesmo, né, de estabelecer esses contatos e transformar o livro, a publicação independente, numa cadeia mais profissionalizada, né? Eu acho que é muito importante. A gente tem é, editoras independentes já, né, que fazem um trabalho pequeno, assim, mas um trabalho super profissional. Então, é uma coisa que tá se desenvolvendo e tá criando raízes fortes, sabe? Sim, muito bom. E, inclusive, é muito legal pensar nessa questão de se formar uma comunidade de autores realmente interessados em uns ajudarem aos outros, né? Para que essa literatura fantástica nacional possa se desenvolver cada vez mais e alcançar cada vez mais um público maior, né? Uhum. A gente chega lá. Falando das suas histórias, elas são primariamente do gênero terror. Você já cogitou escrever em outros gêneros, como suspense, policial ou ficção científica? Quem sabe a fantasia? Sim, não, sim, eu tenho publicado mais terror, mas eu tenho sim planos de histórias assim em outros gêneros. Eu tenho, sabe, eu tenho esqueletos de histórias assim que eu quero escrever mais para frente, de ficção científica, suspense. Eu tenho alguns contos, né? Nem todos os contos do Passeio 1 e 2 são puramente de terror, tem alguns de suspense também. Verdade, às vezes se mesclam as duas coisas, né? Sim, são coisas que estão sempre, né, se misturando, né? Mas sim, a ficção científica ela me atrai muito. Eu tenho uma predileção assim pela ficção científica. Eu acredito que são histórias que exigem uma vibe diferente, né? Então, talvez por isso que eu não tenha me arriscado ainda a escrever e publicar a ficção científica propriamente dita, porque são histórias que têm são a outra chave, né? São uma uma outra pegada que eu ainda não tive muita coragem de ousar, mas eu tenho sim vontade de. Eu não gosto assim de me prender ao terror, né? Eu escrevo terror porque são as histórias que vêm na minha cabeça, né? Mas eu fico naquela expectativa de vir uma história em outra pegada e ver como que eu vou lidar com aquilo. Ah, legal. Vamos aguardar esses contos em outros gêneros aí. E falando em seus contos, eu observei que muitos deles são ambientados nos Estados Unidos, enquanto geralmente os autores nacionais buscam ambientar suas histórias em cidades brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro ou Porto Alegre, no caso do Duda Falcão, né?
Qual o motivo disso? Porque você gosta de escrever algumas histórias nos Estados Unidos? Isso é influência de algum autor? É, é uma coisa que eu tô mudando, assim, no meu texto, sabe? No começo mesmo, principalmente no passeio um, é muito pela influência do que eu lia, né? Então, um leitor de Stephen King, de Agatha Christie, de Doyle, ou inevitavelmente eu ia acabar meio que me forçando, às vezes, a escrever fora do Brasil, por força da influência, né? E aí, com o tempo, a gente vai sacando que para a gente construir uma voz nossa mesmo, assim, a gente tem que se libertar um pouco dessas amarras, dessas influências, né? Então, o Bradbury, ele fala sobre isso em um livro dele que eu gostei muito, que é o Zen e a Arte da Escrita, que quando ele era adolescente, né, ele escrevia, e ele fala bem, de um jeito bem legal, que ele escrevia enquanto o Edgar Allan Poe e o William S. Burroughs ficavam olhando por cima do ombro dele, sabe? E ele teve que lutar para que essas presenças saíssem de cima do ombro dele, para que ele pudesse se expressar da forma como ele deveria ser, né? O estilo do Bradbury. Então, acho que é uma coisa meio de escritor iniciante mesmo, de acabar abraçando tanto a influência que a gente acaba pensando nas nossas histórias fora do país, né? Tanto é que no Passeio Volume 2, a maioria das histórias já se passam no Brasil. Eu tentei fazer esse movimento de trazer as histórias para o Brasil, porque eu acho legítimo, sabe? Não que escrever ambientando suas histórias fora do Brasil não seja legítimo. Eu acho que a gente tem que obedecer à história, né? Então, se a história que veio na sua cabeça envolve um cemitério indígena na América do Norte, eu acho que não tem como você fugir muito, né? Mas às vezes você só muda o nome do personagem de John para João e você tem uma história no Brasil, né? Então é um limite que vai de acordo com a sua história. Eu acho que a gente tem que respeitar a história que a gente está escrevendo. E é um movimento que eu tento fazer, né? Tanto é que os meus textos mais recentes têm se passado no Brasil, porque eu acho que é muito importante também a gente retratar o nosso país, né? Retratar a nossa realidade, ou tentar refletir a nossa realidade, tentar criticar, não sei. Não só porque é o país que a gente vive, né? Mas também porque é a realidade em que os leitores estão inseridos, né? Então, é um movimento que eu tento fazer, né? De umas histórias para cá, de me consolidar como um escritor que escreve histórias brasileiras, né? Não que escrever histórias em outras ambientações, seja Estados Unidos, seja França, isso seja um problema, na minha opinião, né? Pensar assim é coisa de gente xiita. Ah, o cara é um escritor brasileiro, ele só pode escrever histórias no Brasil. Não, o cara escreve o que ele quiser, meu irmão. E você lê o que você quer, né? Exatamente. É uma bobagem, assim, né? Porque muitos escritores consagrados, tanto americanos, russos, já escreveram histórias que se passavam em outros países, né? O Nabokov, por exemplo, que escreveu Lolita, ele era russo, né? Mas a história se passa nos Estados Unidos. O Mário Vargas Llosa, ele tem um livro muito legal sobre a Guerra de Canudos, né? Ele era me perdoem agora os fãs do Vargas Llosa, mas eu acho que ele era argentino, não tenho certeza. Então eu acho que esses caras eles respeitaram a história, né? Eles escreveram a história onde elas deveriam acontecer. Então eu acho que é uma bobagem criticar puramente por isso, né? Ah, o cara é brasileiro e escreve só nos Estados Unidos, né? Se a história exigir, não vejo problema, né? Mas eu, como escritor, eu tento agora, né? Muito de uns anos para cá, eu tento realmente trazer para cá, para o nosso chão. Acho que esse movimento ele é importante. Eu acho muito legal você realmente ler na sua própria língua histórias que se passam no seu país. Eu acho isso muito válido, mas não é o único caminho, né? Eu acho que a Cláudia Lemes ela até publica histórias em outros países. Se eu não me engano, ela tem um livro que a história se passa no Alasca, né? Sim, sim, Está até na minha lista de leitura. é muito bom, esse livro é muito bom. Entre as suas obras, você tem duas coletâneas de contos, novelas e um romance, sendo que eu acredito que o seu trabalho de maior repercussão, pelo menos pelo que eu vi em termos de avaliações na Amazon, seja a novela O Capeta Caolho contra a Besta Fera, que é bem diferente assim do que você costuma escrever, né, com a pegada mais regionalista. Como foi que surgiu a inspiração para essa história?
Capeta Caolho foi um presente de outras dimensões, assim, porque foi uma experiência, ao mesmo tempo foi um desafio, então, e me trouxe muitas recompensas, assim, me traz até hoje, então foi um presente, assim, sabe, dos deuses. Mas começou como um desafio, né, uma brincadeira entre eu e o Lucas Dallas, né, o Lucas Dallas também é escritor, né, e a gente fez um desafio, primeiramente a gente ia escrever um livro em conjunto, né, sobre lobisomens. Então, cada um ia escrever a sua história e a gente ia lançar as duas histórias em um livro só. E tinha que ser uma história de lobisomem. Então, cada um ia trabalhar o lobisomem da sua maneira. É. E cada um fez, né? Ele fez uma história mais assim voltada para uma cultura indígena. Os índios, eles eram meio que descendentes de lobisomens, tinha essa coisa, né? Essa mescla assim. E eu fiquei pensando no que eu podia fazer e me veio a ideia, assim, de fazer uma história de sertão. Eu sou descendente de pernambucanos, né? Meus pais nasceram em Pernambuco, então eu morei um ano e pouco lá em Pernambuco, então eu tenho um pouco dessa vivência da terra, né? Da terrinha, e um pouco desse sotaque. E quando veio essa ideia, né? Pensei assim, puxa, como seria uma história em que eu misturasse lobisomens e cangaceiros, né? Então, nasceu desse desafio, dessa premissa que caiu de presente no meu colo. E foi uma coisa quase que natural, assim, de escrever com sotaque, de tentar imprimir uma pegada regional, assim, um acento, né, na narração. E aí, quando a gente terminou, eu terminei a minha história, o Lucas terminou dele, a gente viu que as duas histórias, elas tinham muitas diferenças, assim, a gente não tinha nada a ver uma com a outra. E aí a gente decidiu lançar separado. Né? Ele lançou a história dele, que é o Quando Tocam os Tambores, e eu lancei o Capeta Caolho contra a Besta Fera, e a gente, eu acho que foi muito feliz, assim, em lançar separado, porque cada um colheu seus frutos de uma forma, mas as histórias têm essa conexão, assim, sabe, de serem histórias irmãs, né? Certo. E a repercussão? Pelo menos, como eu disse, em termos de avaliações, eu vi que é talvez a sua obra mais avaliada na Amazon, né? Não, assim, foi dentro do que eu conquistei como escritor, assim, foi com certeza o meu maior sucesso até agora. A repercussão entre os escritores foi grande, e aí depois atingiu muitos leitores, assim, muita gente leu esse livro e continua lendo, me impressiona, assim, semanalmente as pessoas no Instagram me marcam em resenhas, né, da leitura do livro e tal, e foi uma recepção muito boa. E o que também ajudou muito foi o fato dele ter participado do Prêmio Aberst, né, do Prêmio de Literatura da Aberst, e ter vencido na categoria de melhor conto ou novela de horror. Então, meio que esse prêmio meio que selou esse presente que foi essa história, sabe? E, putz, é um motivo de felicidade para mim até hoje, porque me trouxe muita coisa boa, sabe? Essa novela. E não só o fortalecimento das minhas raízes, né, no Nordeste e no Brasil, né, porque é a história que realmente me disse, de alguma forma, né, que eu tinha que escrever no Brasil, né, a repercussão dela e a satisfação que ela me trouxe foi como dizer assim, ó, aqui está o seu caminho, sabe? Então, é uma coisa assim que me marcou bastante e continua sendo muito, muito lida, muito bem avaliada. Eu fico muito feliz com isso. Me proporcionou convites para editoras, tal. Então, tipo, é uma coisa assim que eu ainda não sei avaliar, sabe? É sem precedentes assim para mim. Foi um passo muito acertado na minha carreira como escritor, sabe? Ah, que legal. Como a gente chama o pulo do gato, né? Sim, É como eu gosto de dizer, a pessoa tem que persistir. Você escreve uma, às vezes ninguém se importa. Você escreve dois, três, quatro, cinco, seis, sete histórias. sim. Você, na 15ª, talvez as pessoas gostaram. Se as pessoas gostaram da 15ª, elas podem buscar suas histórias anteriores, né? Isso acontece muito com alguns Uhum. autores, grandes autores, né? O cara lançou um livro aqui que realmente fez sucesso, aí as editoras de repente estão relançando os livros anteriores dele. O Dan Brown é um caso aqui no Sim, Brasil, né? sim. O Código da Vinci fez Aham. muito sucesso, depois serão relançando os livros anteriores dele, que o pessoal não tinha dado tanta bola, vamos dizer assim. Uhum.
E por falar da ABERST, que é a Associação Brasileira de Escritores de Romance, Policial, Suspense e Terror, pode nos falar um pouco dos objetivos da associação, a qual você se filiou em 2017? Sim, a Best foi uma iniciativa muito interessante da Cláudia Lemes, com mais um grupo de escritores de diversos gêneros, né? Eu era um deles na fundação. Não participei da reunião de fundação, mas eu participei da assinatura do estatuto. E a primeira missão da Best, vamos dizer assim, a primeira ideia da Best é fazer com que escritores de vários gêneros, né, o policial, o suspense e o terror, fizessem esse grande grupo e se conhecessem, sabe? Então, é uma grande cadeia de relações que permite com que a gente troque ideias com escritores do Amazonas, de Pernambuco, do Rio Grande do Sul, sabe? Às vezes pessoa que você só conhecia pela rede social e agora você tem um contato próximo com ele porque vocês fazem parte da mesma associação, sabe? Então, o primeiro grande objetivo da Best foi criar essa união. E eu acho que foi muito bem sucedido. E posteriormente, a questão da profissionalização, né? Um dos pontos mais que a Best bate todos os dias, né? E insiste, é na profissionalização do leitor, do escritor, desculpe. Profissionalizar esse leitor, esse escritor, como uma pessoa comprometida com o seu texto, né? Porque rola ainda essa visão, né, do escritor, do artista brasileiro como alguém que está fazendo aquilo ou por hobby ou como algo paralelo, assim, ele tem um primeiro trabalho que sustenta aquelas atividades, e daí ele pode se dedicar um tempinho a escrever. E a ideia da Best muito era trazer esse tom profissional para os leitores. Nós somos profissionais da escrita, sabe? Nós podemos ser profissionais da escrita. E tentar o máximo possível viver disso, talvez, sabe? Ou viver dentro da cadeia da produção do livro. Então, foi uma forma de pegar esses escritores e trazerem mais próximos ainda do mercado, né? Da profissionalização. E aí, lógico, para isso a Brecht faz workshops, faz palestras, faz eventos, né, de desafios de escrita, faz o próprio Prêmio Brecht, né, como uma forma de reconhecer as obras daqueles escritores e de quem se inscreve, né, de quem produziu naquele ano. Então, assim, são várias iniciativas que tentam valorizar os escritores, né, dos gêneros. Então, é uma associação assim que é de 2017, né? Então vai fazer 3 anos aí, mas tem muito para crescer ainda, porque são pessoas muito dedicadas, assim, que têm assim uma paixão pela escrita, sabe? Paixão pelo livro em si. E é muito legal. Eu recomendo a todos os escritores assim que eu conheço e que me perguntam e que escrevem algum dentro desse gênero, né, de policial, suspense ou terror, a conhecer a Bersh, a correr atrás, a tentar saber do que se trata e, se possível, se associar, porque é um retorno muito legal que a gente tem, sabe? Só de você ter contato com gente como, sei lá, Fábio Fernandes, Oscar Nestares, o Duda Falcão, sabe? Você tem contato com gente assim, dessa classe, eu acho que já vale a pena você estar dentro da Best, sabe? Sim. E a Bersh, por exemplo, incentiva, digamos, a ajuda mútua entre os autores. Essa rede de contatos em si pode gerar, digamos, benefícios a todos. Sim, sim. Como por ser uma cadeia de contatos, né? A gente às vezes faz essa troca de serviços, né? Então, se você está lá na ABERT, você precisa de um revisor, eles têm uma tabela de todos que fazem esse trabalho de revisor, com os valores, com descontos especiais para quem está dentro da ABERT, para quem aí se você precisar de capista, de diagramador, é uma rede de relação de contatos também muito importante para manter esse mercado funcionando, né? Então, se você está dentro da associação, você consegue acessar essas pequenas coisas assim que facilitam a vida, né, da gente e que permitem esse mercado girando também, né? Um mercado interno pequeno que vai girando, que vai dando sustentação e formação a esses profissionais. Ah, muito legal essa iniciativa. Vou procurar conhecer mais sobre a Berst. Sim, vale muito a pena. E por falar na Bert, em uma noite fria de julho de 2018, você e outros escritores se reuniram em uma mansão para escreverem contos de terror, né?
foi no Ghost Story Challenge, um evento organizado pela Berst e que resultou no livro Confinados, Contos de uma Noite de Terror, que acabou por ser a sua primeira participação em antologia publicada por uma editora, né? A Monomito. Sim. Agora, o que eu gostaria de saber, ao pensar nessa noite, em vocês, nesse local, eu imaginei várias coisas. Como foi essa noite? Era uma mansão abandonada? Vocês escreveram por toda a madrugada? Eu fico imaginando aqui vocês confinados lá dentro, escrevendo enquanto relâmpagos iluminam o ambiente através das janelas, e trovões, estrondos nos céus. Ou não foi algo tão sinistro assim? Em partes, né? Era um casarão que era onde funcionava a Rádio Geek. Eu não sei se funciona ainda, mas era um casarão lá não vou lembrar agora o bairro, São mas Paulo. foi ali perto do centro de São Paulo ali. E sim, era uma noite chuvosa, fria, não estava dando raios, mas estava bem frio. Ah, E tinha muita gente boa lá, tinha muita gente legal, muitos amigos. E foi uma experiência muito boa, cara. Foi uma coisa assim que é até difícil de acreditar que eu fiz parte, sabe? Teve os workshops, teve bastante pizza, foi uma coisa bem íntima, assim, bem próxima entre os escritores e ajudou a unir bastante a Berst, né? Que até então, naquela época, não tinha nenhum ano ainda de existência. Então, foi um evento assim que serviu como um termômetro da associação. Eu acho que foi muito legal. E daí, depois dos workshops, a gente apagou todas as luzes, né? Ficaram algumas velas e a gente começou a pensar nas nossas histórias. Alguns conseguiram escrever lá, eu escrevi um pouco lá. Alguns nem tanto, né? Porque às vezes esse condicionamento, né, de você ter que escrever em algum lugar nem sempre funciona para todo mundo. sim. Às vezes você está acostumado a escrever na sua casa e aí esse choque, né, de rotina acaba influenciando, né? Mas a maioria das histórias saíram daquela noite. Então, quando você lê o livro, assim, você vê contos muito diferentes, mas que parecem ter uma questão de claustrofobia em todos eles. Todos eles têm um tiquinho de claustrofobia, daquela coisa de você estar num lugar que não pode sair. E aí é que meio que faz uma liga, né, entre esses contos. Então foi uma noite muito boa e o livro, o resultado ficou muito bom também. Ah, que bom, eu vou procurar para conferir. E também você participou de outra antologia chamada Continue Nos Escutando, organizada pela Berst, né, em comemoração ao seu aniversário de um ano de existência. Como foi um pouco dessa experiência de participar dessa antologia com os outros membros da Berst? Essa antologia ela foi legal também. Ela saiu apenas em e-book, né? Foi uma forma assim de respeitar, né, a nossa raiz de escritor independente, assim. E foi bem legal porque reuniu muita gente assim boa, né? E diferente da Berst. A gente tinha um eixo temático para trabalhar, né? Que era essa ideia de os caras encontrarem uma fita que grava as vozes dos mortos, né? Então, teoricamente, cada história seria uma gravação dessa fita, né? De fantasmas ou de almas perturbadas que vão contar suas histórias e vão estar gravadas nessa fita aí que tem esse poder, né? E foi bem legal. Eu escrevi um conto de fantasma, né, o Assombração Particular, e eu gosto bastante desse texto. E foi uma experiência bem interessante, porque a revisão, a diagramação também, a capa, ficou tudo ali dentro da Best. Então foi um grande trabalho de equipe, assim, foi bem legal de participar. Ah, que bom. Você falou em uma história de fantasma, eu já fiquei pensando aqui, você já escreveu sobre serial killer, fantasmas, lobisomens, né? Tem alguma criatura ainda que você não tenha escrito? Eu acho que vampiro, talvez? Eu, eu eu não sei muito como lidar com vampiros. Eu tenho muita vontade de escrever sobre vampiros, mas eu ainda não tive aquele start assim de uma história legal. É complicado trabalhar assim com figuras consagradas, né, da literatura fantástica, porque ao mesmo tempo você tem um material gigantesco, né, que você tanto pode se basear, como você ao mesmo tempo tem que tentar romper, né, fugir de uma abordagem que fique dentro da mesmice, né, Sim. porque apesar de a gente ter essa noção de que, né, a maioria das histórias foi contada, é muito difícil a gente criar algo incrivelmente 100% original, né?
mas ao mesmo tempo a gente tenta dar um frescor para essas coisas, e na questão do vampiro eu ainda não encontrei essa forma de abordar, né? Então, mas é um ser literário que eu gosto muito, sou muito fã de Drácula, foi um dos primeiros livros de terror que eu li, assim, e que eu preciso reler, porque eu lembro que foi uma experiência arrepiante, assim, eu gosto muito. Mas eu ainda vou fazer a minha homenagem aos vampiros, eu tenho certeza. Eu, particularmente, eu gosto muito, assim, quando a pessoa rompe com aquelas expectativas que a gente já tem, vamos dizer assim, com as regras do gênero, né? Embora eu sinta que o público costuma ter muita resistência a isso, infelizmente, né? Às vezes a pessoa quer mais do mesmo, né? Eu não sei se você viu a série Drácula da Netflix, lançada pela BBC. Eu não, eu acabei não vendo, e foi até uma falha minha, assim, porque as críticas negativas um pouco que me afastaram um pouco da série, assim. Mas eu pretendo parar para ver, porque eu sei que ela tem uma abordagem, assim, em algum momento, né, que dá uma modernizada, assim, na história dele. E eu acho interessante, eu acho até que a gente tem que assistir com a mente aberta, né, assim, essas coisas, porque modernizar é um passo adiante, né? Que a gente dá. Olha, eu particularmente gostei muito, eu sou assim, chegado às novidades, né? É uma série muito visceral e tal, e que realmente dá uma grande guinada mais para perto do final, que eu vejo que muitas pessoas não gostaram. Eu, particularmente, achei muito legal, né? Mas aí vai do gosto de cada um, né? Sim. Aí falando um pouco aqui da sua presença na internet, você tem um blog, né? E um canal no YouTube chamado Estante Etérea, embora você já não atualize já faz um tempo, né? Sim, sim. Que tipo de conteúdo os nossos ouvintes podem encontrar no blog e no canal do YouTube? E qual foi a sua motivação para a criação deles? Para ter uma presença maior na internet? E o Estante Etérea, né, o meu canal de resenhas, né, eu fazia as resenhas de livros lá que eu lia e tal. Ele veio na mesma época em que eu comecei a publicar na Amazon. Foi quase assim simultâneo, assim. Eu comecei com o Estante Etérea no final de 2013, eu acho, e em 2014, comecinho de 2014, eu estava publicando pela primeira vez na Amazon. Então foi uma atividade assim paralela que me ajudou bastante a conhecer outras pessoas do meio, sabe, do gênero, que gostavam do gênero. Então eu fiz muitas amizades pelo Estante Etérea de outros escritores, de fãs de terror, né, gente aí que eu tenho amizade até hoje. E era muito legal, eu gostava de falar dos livros que eu lia lá, fazia as resenhas. No começo era assim uma coisa mais bem-humorada, mais na brincadeira, assim. Depois eu fui tentando ser um pouco mais crítico nas avaliações. E no último ano do canal, né, no ano passado, nos primeiros meses, eu fiz vídeos no estilo vídeo ensaio. Então eu pegava um livro e eu abordava algum tema lá dentro do livro, da literatura, né, alguma parte do texto ou alguma característica, e eu fazia lá o meu vídeo ensaio. Eu estava gostando bastante de fazer nesse estilo, assim. Ah, eu vi um. Você fala do início de livros, é o início de A Maldição da Casa da Colina, se eu não me engano. Exato, sim, Muito sim. legal. Esse foi o segundo. Eu lancei um sobre o Madame Bovary, né, do Gustave Flaubert. Depois lancei esse da Shirley Jackson. E aí eu tive que parar por causa da faculdade, porque o curso que eu faço na Unicamp, né, de estudos literários, ele é em período integral, assim. Eu fico o dia inteiro fora de casa, saio cedo, chegava, né, antes da quarentena, chegava quase 7 horas da noite, então acabei que entre as coisas que eu precisei tirar da minha rotina, eu acabei tirando o Estante Etérea, e com muita dor no coração, porque eu gostava bastante de fazer, sabe? Eu ainda gosto muito do canal, por isso que eu não apaguei ele, ainda tem alguns vídeos lá, não tem Não, todos, deixa lá, deixa mas lá. eu deixei alguns vídeos que eu gostava e eu pretendo voltar. Eu pretendo voltar futuramente, de alguma forma, tentar manter os vídeos ensaios que eu estava gostando de fazer, mas no momento é uma coisa que não tem jeito de conciliar. E aí, talvez por isso que eu tenha voltado a escrever no blog, porque no meu blog, né, eu posso abordar várias coisas de uma maneira mais objetiva, que é por meio da escrita, né, que é realmente a minha ferramenta de expressão, né? Então, quem acessar o blog agora vai ver desde críticas, né, de trechos de livros,
até indicações de leitura, indicações de disco, né, de música, que é uma coisa que eu gosto muito. Então, o blog é uma coisa assim mais aberta, onde os leitores podem encontrar minha opinião ou as minhas indicações assim de coisas que envolvem os universos que eu gosto e que eles também gostam, sabe? Que é a literatura de terror, literatura fantástica, é, assuntos políticos cotidianos, que é uma coisa que também não dá pra gente fugir muito. Então, o blog ele é bem aberto assim, mas quem me acompanha sente a minha vibe lá. Então, eu acho que é uma coisa bem pessoal assim que eu gosto de manter, sabe? Pronto, e serve aquela proposta assim da divulgação da pessoa, as pessoas vão lhe conhecer mais pelo que você publica. Além de consumir muito menos tempo do que vídeo. Eu sei que vídeo é um negócio trabalhoso, né? Sim, ajuda bastante, né? Porque lá você pode escrever, por exemplo, hoje eu só tenho um vídeo, um texto sobre discos, né, de black music, que é uma coisa que eu gosto muito, e na semana que vem eu quero soltar um texto sobre um único romance do Edgar Allan Poe, né, que é a narrativa de Arthur Gordon Pym. Olha aí, rapaz. Nem sabia que ele tinha um romance. Sim, sim, é um romance incompleto, né, do Poe. Ele tem um final, assim, mas ele tem um final meio abrupto, e o que indica que ele seja incompleto, mas é um romance, é o único romance dele, tem uma coisa meio de viagens marítimas, assim, uma coisa meio aventuresca, né, que ele abordou em outros textos dele, né, o manuscrito encontrado em uma garrafa, por exemplo, tem uma coisa assim que é bem do Poe, que é sobre o que eu quero escrever, né, nesse texto. Então, no blog, eu posso tratar de assuntos que eu gosto e que vão atingir várias pessoas diferentes, assim, né? Então, é uma tentativa de atrair mais leitores para o que eu escrevo e tentar apresentar depois minhas obras para eles, sabe? Eu estou preparando um livro novo, então é uma forma, assim, de tentar trazer mais e mais leitores para esse universo, sabe? Sim, sim. Falando em coletâneas, você é o autor de um dos contos da antologia Dark, um lançamento relativamente recente da Dark Side Books, né? Que reúne vários autores nacionais. Qual é a proposta dessa antologia e como é que surgiu a oportunidade de participar dela? Poxa, essa antologia, ela é um sonho, assim, sabe? É uma coisa que é um projeto já de um tempo, assim, que a gente está segurando, né, por motivos de mercado, mas ela foi organizada pelo César Bravo, né, que é autor da Dark Side Books, escritor tem 2 livros publicados pela Dark Side, e a ideia era homenagear o Stephen King, né? Então ele montou um time de autores que não só pessoal da literatura, tem gente do cinema, por exemplo, tem roteiristas, diretores, tem uma galera assim que não está no círculo da literatura, mas que ele convidou por essa admiração incomum que a gente tem pelo Stephen King. Então, a ideia da antologia era que cada autor escolhesse um livro do King e escrevesse um texto em homenagem a esse livro, né? Baseado ou que tivesse as ideias desse livro, como uma maneira de homenagear o autor. E, puxa, tem bastante tempo que a gente trabalhou nessa antologia, mas ela ficou presa, né, por motivos de mercado mesmo. O mercado passou por uma crise brava em 2018, a gente teve que dar uma segurada, mas felizmente no começo desse ano a Darkseid divulgou, né, a capa. E eu acho que já saiu, estava em pré-venda até pouco tempo, teve que ficar mais tempo, mais uns meses segurando, né, por causa da pandemia, né, por causa das gráficas que não estavam trabalhando e tal. Mas eu acho que esse mês ela já vai ser entregue aos leitores, porque até onde eu vi a pré-venda estava até agora para junho. Não posso falar com certeza agora, porque eu não sei se foi adiado de novo. Mas, putz, é uma iniciativa muito legal. Muita gente apaixonada pelo King tá nela, então assim, é um trabalho que eu estou muito ansioso para pegar e conferir os textos dos outros autores também, sabe? Porque a gente não se encontrou, assim, não teve né, foi tudo feito à distância e eu estou bem ansioso para ver o resultado. Legal. Você falou em Stephen King. Lendo seus contos, eu não pude deixar de notar assim, um pouco do estilo dele. Às vezes, não só pelo fato das histórias se passarem nos Estados Unidos, como o estilo mesmo muito descritivo, a fluidez, e isso eu falo como um elogio, né? O fato de ser um fã dele meio que impregnou a sua escrita.
o estilo dele meio que impregnou o seu? Nos primeiros textos, com certeza. Eu acho que quando uma referência assim, ela é muito grande para a gente acaba é uma coisa meio que automática assim. Os primeiros textos com certeza vão ser é a sua referência, né? Não tem jeito. Eu acho que essa construção, esse distanciamento a gente vai ganhando com o tempo. Então, os meus primeiros textos, com certeza, muita gente vai sentir alguma coisa do King, assim, por causa da descrição, do humor em algumas partes, de ter, assim, um jeito que o King tem de descrever as histórias, de às vezes pegar uma característica do personagem, um acontecimento dele do passado e trazer naquele momento, ou de fazer um corte de cena e buscar um personagem que não tem nada a ver com aquela história, mas que vai ter uma influência em algum momento, né? O King tem esses movimentos assim nos livros dele e é meio inevitável quando a gente está começando a gente não incorporar um pouco disso no nosso estilo, né? Mas com o tempo a gente vai tentando construir um estilo próprio e se afastando, né? Eu acho que é natural, assim. É uma coisa que nem muito, não é muito que não me preocupa mais, assim. Antes eu tinha um medo, assim, nossa, de parecer que estou imitando Stephen King e tal, mas eu acho que é até meio difícil de fazer isso e ele é um cara muito único e particular, assim. Mas é o cara, sabe? É a referência e é meio difícil um pouco fugir dessa abrangência dele. Sim, de fato. Eu vi aqui que seu próximo livro deve ser publicado ainda em 2020, se a pandemia aí não atrapalhar mais, né? Pela Monomito Editorial. Vai ser uma coletânea de contos ou um romance? O próximo livro ele vai ser um romance. Pode falar alguma coisa para gente? Então, o projeto ainda está meio secreto, assim, eu não tenho muito o que falar sobre ele, porque a gente ainda está trabalhando, né, na história, muita coisa pode mudar, então estou evitando falar de algumas coisas. Mas o que eu posso falar sobre o livro é que ele vai ser uma coisa meio que um romance histórico com terror, assim. Então ele vai se passar no Brasil e eu vou abordar um acontecimento histórico real e aí a partir dele construir uma história de terror. Então é uma coisa que o Capeta Caolho me fez, né, olhar para dentro do Brasil e é uma coisa que eu estou tentando agora inserir nas minhas próximas histórias. Então vai ser um texto de terror, mas que tem aí a história do Brasil, um acontecimento muito sério, muito triste do Brasil nas suas páginas. E a partir dele eu quero criar uma história aí aterrorizante que faça as pessoas pensarem no nosso país de uma maneira diferente. Eita, rapaz, então isso deve envolver uma coisa que eu particularmente não gosto, que é pesquisa, né? Teve que fazer uma pesquisa histórica Muita, aí, né? muita pesquisa, envolveu muita pesquisa. Foi um livro assim que eu acho que eu passei 4 meses escrevendo e 1 ano e meio pesquisando. Então, né, que a gente tenta não falar nada errado, porque a gente está falando de acontecimentos reais que impactaram pessoas de verdade, né, que ainda causa dor, sofrimento, dúvida, discussão, né? Então a gente tem que sempre tomar muito cuidado ao abordar isso, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter coragem em abordar isso, né? Porque a história do país é uma história muito sofrida. Às vezes a escola ou o governo tenta pintar a nossa história de um jeito mais bonito, né? Uma história de um Brasil que nunca teve uma guerra, que nunca teve sabe, que um Brasil ideal, né? E não foi bem assim. A gente sabe que o Brasil ele tem uma história muito séria, muito pesada, muita morte, a gente pode dizer isso sem dúvida nenhuma. E eu acho que isso é matéria-prima de sobra para histórias de terror, sabe? A gente tem esse movimento muito fora do Brasil, os Estados Unidos tem muitos escritores que estão lançando textos de terror, utilizando questões do racismo, né, nos Estados Unidos, por exemplo, subvertendo as histórias de horror cósmico do Lovecraft e tal. Então a gente tem também como fazer isso aqui no Brasil, né, utilizar a nossa história como matéria-prima para contar histórias de terror. Pronto. E como foi que surgiu a oportunidade dessa parceria aí com a editora Monomito? Talvez por conta da coletânea que saiu anteriormente por eles? Sim, sim, mas
A editora da Monomito, né, que é a Adriana Chaves, ela editou alguns anos antes o livro da Cláudia Lengas, né, quando ela trabalhava na editora Empírio, ela editou Eu Vejo Kate. Então a Adriana, ela é uma figura assim que sempre está relacionada com essa cena de escritores independentes, assim. Ela está sempre por dentro, está sempre acompanhando. Ela é uma editora muito competente, trabalha muito bem. E aí quando ela abriu a Monomito, ela lançou muita gente boa, assim, que já estava inserida no mercado independente. E ela leu O Capeta Caolho, gostou muito. E antes mesmo do livro ser indicado a algum prêmio e tal, a gente já conversou. E ela me convidou para escrever um livro para eles. Né? Ela me ofereceu um contrato para escrever uma história inédita. E é isso, a gente está trabalhando nessa história há um tempão. Né? Pode ser que atrase mesmo, por causa da pandemia e tal. Mas eu espero que ainda saia esse ano, porque é uma história assim que deu muito trabalho e que eu gostei muito de, apesar de ter sido um tema difícil e de ter sido doloroso escrever assim, é uma história que eu tenho orgulho de como tá ficando, né? De como ficou e como pode ficar. Então, eu espero que esse ano ainda a gente veja esse livro aí nas mãos dos leitores. Opa, vamos ficar na expectativa, com certeza. Mas e quais são os seus planos daqui para frente? Você pretende continuar publicando de forma independente ou firmar parceria com uma editora para publicação dos seus futuros trabalhos, quem sabe com a própria Monomito, ou equilibrar as duas coisas, editora, publicação independente? A tendência nesse momento é que seja uma coisa equilibrada mesmo. A gente sabe como que é a situação do mercado, né? Nem sempre a gente consegue sustentar a venda de um livro, né? É bem complicado, assim. Então, é, por enquanto, eu ainda estou como independente, lançando continhos ali, né? Nessa pandemia eu lancei um conto. Vou ver se eu lanço mais um em julho agora, para os leitores, assim, para manter uma relação próxima para os leitores, né? Para mostrar que eu ainda estou produzindo, né? Enquanto a gente trabalha no livro, que é o projeto assim mais ousado, mais importante. E vamos ver como vai ser, né? A gente torce para que seja aí um sucesso na medida do possível. Eu tenho planos de novos romances nessa pegada histórica que eu falei para você. Sim. Então, se tudo der certo com esse, provavelmente eu vou investir mais em textos do tipo, em histórias do tipo, né? Histórias de terror com a história do Brasil misturada. E a gente vai vendo o que vai dar. Enquanto isso, eu estou fazendo a faculdade. Eu tenho muito interesse na vida acadêmica também e me tornar professor de literatura. E a Unicamp ela dá esse curso de estudos literários que é praticamente o que eu pedi para Deus, vamos dizer assim, né, em matéria de curso superior. E vou tentar manter essas duas. Os planos é manter essas duas vertentes aí, né? Trabalhar, tentar entrar na vida acadêmica e continuar na cadeia do livro e escrevendo minhas histórias, que é o que eu amo fazer. Sim, inclusive eu li o conto, é Complexo de Ed, se eu não me engano, né? Sim, esse é o conto que estava na antologia Confinados, né? Aí, depois de 2 anos, a gente pode lançar ele separadinho e eu lancei para os leitores aí, para o pessoal mais próximo poder acompanhar. O que eu vou lançar o mês que vem, ele é inédito. Tem uma coisa aí de Kafka aí, uma influência de Kafka. E, e, e é isso, a gente está tentando manter a cabeça no lugar e a produção durante essa pandemia, né? Está sendo uma situação bem atípica. Não, eu achei legal, foi até uma surpresa, eu vi no Instagram, eu não me lembro quem compartilhou, né? Eu li, ei, caramba, o Everaldo lançou um conto novo, eu fui lá conferir, né? E achei muito legal e acho muito importante, como você disse, está sempre aparecendo. Quem não aparece é Sim, esquecido, né? Tem que estar sim, sim. sempre publicando alguma coisa, realmente. E, meu amigo, além da Amazon, as pessoas ainda podem encontrar suas obras no clube de autores? Elas continuam lá ou somente na Amazon? Não, não. Infelizmente eu tirei do Clube de Autores o ano passado. Eu não estava assim, muito satisfeito com a qualidade gráfica do trabalho lá. E aí eu tirei e fiz algumas tiragens do Capeta Caolho ilustrada por conta, né, fazendo arrecadação com alguns leitores. E foi a última tiragem impressa que eu fiz. Eu tenho assim planos de fazer o meu estoque, né, de livros físicos e manter a venda assim por, né, para o pessoal, por demanda e tal.
mas no momento está sendo difícil, né? Meio inviável com esse momento. Mas são planos. Eu pretendo ter cópias desses livros mais antigos em físico também, porque muita gente pede. Os leitores eles gostam de ter, né? Ainda mais quando o autor pode mandar para eles autografado, tal, com a dedicatória, então rola todo um carinho diferente, né? Do que pelo livro físico ou pelo livro digital, né? Não, sim, eu particularmente, apesar de eu ler hoje prioritariamente só livros digitais, por conta da minha visão, porque no livro digital eu posso aumentar a fonte, aí fica mais confortável, né? Sim, Para mim sim. é muito ruim ler no livro impresso, mas eu realmente prefiro a sensação de ler no livro impresso, é muito mais legal. E se alguém quiser o Capeta com Olho Impresso, você ainda tem algum exemplar ou já todos se foram? Infelizmente tá esgotado esse, né, que eu fiz ilustrado em parceria com o meu amigo André Comanche. E fez algumas ilustrações para edição, né, especiais para edição. No momento está esgotado, mas se tudo der certo esse ano aí, talvez eu faça uma nova tiragem. Vamos só ver como que as coisas vão se desenrolar, né? Mas no momento tá esgotado. Ah, com certeza as coisas vão melhorar. Só precisamos aguardar, ter paciência, né? Vão demorar um É, pouquinho. Everaldo, meu amigo, muito obrigado aqui pela sua participação no podcast. Foi muito legal a nossa conversa, viu? Eu desejo muito sucesso aí nos seus projetos, tanto literários como acadêmicos, né? Um grande abraço para você. eu que agradeço o convite, Helder. Foi muito legal bater esse papo. Muito legal falar sobre terror, sobre literatura. Eu gosto muito. Precisando aí, conte comigo. Tá certo, meu amigo? Um abração. Forte abraço, Helder. Muito obrigado.